Oi, gente, nesse vídeo eu vou falar como se tornar au pair tendo apenas o inglês básico. Então, se você tem o sonho de fazer esse intercâmbio, mas ainda sente que não tá preparado no inglês, fica nesse vídeo. Eu sou uma pessoa que veio fazer o intercâmbio de au pair com pouco inglês, então a dica que eu dou pra vocês é, se você tem o inglês básico, não venha. Gente, vai ser muito difícil com o inglês básico. Eu nunca diria pra alguém vir com o inglês básico, a menos que essa seja a sua oportunidade que você tem, talvez você esteja dentro do limite de idade, ou é algo que você quer muito fazer. Tem gente que programa pra fazer um intercâmbio daqui 2 anos, 3 anos. Essa pessoa tem tempo pra se preparar, para conseguir um inglês minimamente ali intermediário. Mas às vezes a oportunidade surge, a porta se abre e você tem que estar preparado. E às vezes você não tá tão preparado assim, ou você tem pouco tempo para se preparar. Então, se você é essa pessoa com inglês básico, eu digo para você vir. Mas se você não é essa pessoa, se você tem tempo para esperar, se você quer vir só daqui 2 anos, então estude muito, porque isso vai facilitar muito a sua vida aqui. Eu considerava o meu inglês básico antes de fazer a entrevista da agência, né? Eles consideraram intermediário, não sei como. Meu inglês não era tão ruim, mas eu não conseguia ter conversas ainda. Eu conversava com algumas pessoas na internet, naqueles aplicativos de estudos. Então eu falava ali, mas as pessoas eram super pacientes e você explicava várias vezes. E geralmente eram pessoas que queriam aprender português também, então às vezes eu falava coisas em português pra pessoa tentar entender. Então essa era o máximo de comunicação que eu tinha, era me comunicando com alguém que está tentando aprender o meu idioma e a gente se ajudando. E eu falando, o que é isso? Não entendi, fala de novo. Essa era a comunicação, mas não para ter uma comunicação com uma pessoa ali para tratar de assuntos de trabalho, para fazer uma entrevista. Então eu não tinha inglês para isso de jeito nenhum. Então, como eu passei nessa bendita dessa entrevista e como eu consegui uma família aqui. Todas as entrevistas pelas quais você passa durante o au pair, elas basicamente têm um roteiro. A entrevista com a agência, ela tem um roteiro. Eles vão perguntar sobre a sua vida, por que você escolheu ser um au pair, o que você faria numa situação de emergência, qual é o seu perfil para cuidar de crianças, qual é a sua experiência. Eles vão perguntar sempre as mesmas coisas nas entrevistas. Claro que pode ser que a pergunta venha um pouco diferente, de uma forma diferente, mas basicamente vai ser sobre você, sobre a sua experiência e sobre atitudes que você tomaria diante de situações em relação a crianças. A entrevista com a família basicamente vai ser a mesma coisa, as suas experiências, o que você gosta de fazer, o que você espera do programa, qual os seus hobbies, as suas atividades. Muitas famílias podem perguntar qual é a sua forma de educar uma criança, qual a sua forma de corrigir uma criança. Basicamente vai ser isso. A entrevista com família vai ser perguntando sobre você, sobre a sua vida, o que você fez, o que você faz, ou sobre a sua família, se você é muito apegada à sua família, e coisas em relação à criança. O que eu fiz com meu pouco inglês, né? Meu inglês de High Lorena. Eu estudei o que caía nessas entrevistas, basicamente. Estudei o que caía na entrevista da agência, vi vários vídeos no YouTube, escrevi várias perguntas que poderiam cair, gravei aquelas perguntas com o meu inglês, gravei a forma que eles poderiam perguntar. Então foi isso, eu cheguei na entrevista, eu já sabia o tipo de pergunta que elas fariam, eu estava preparada para falar por que eu quero ser au pair, desde quando eu quero ser au pair, o que eu estudo, o que eu faço da minha vida, o que eu gosto de fazer. Eu tinha aquilo na ponta da língua porque eu tinha estudado muito em específico para aquela entrevista. Depois que eu passei na entrevista da agência, eu estudei especificamente para a entrevista com famílias. Fui no YouTube, maratonei vários vídeos que falavam quais perguntas caíam nas entrevistas com a família. Eu encontrei vários PDFs, vários arquivos com perguntas que as famílias podem fazer. Você grava todas aquelas perguntas, você grava todas as respostas, no caso as suas respostas, e é isso, quando a família perguntar, você vai ter ali a sua resposta gravada, digamos assim. Eles podem perguntar de uma forma diferente, podem fazer um tipo de pergunta que você não estava preparado, mas aí você usa aquilo que você estudou e coloca ali dentro para responder aquelas perguntas. A mesma coisa para a entrevista de visto. Tem milhares de depoimentos de meninas no YouTube. Como foi a entrevista de visto? Quais são as perguntas que eles fazem? Quais são as perguntas que podem cair? No consulado, eles podem te fazer 20 perguntas ou eles podem te fazer 2 perguntas. Mas você tem que estudar 200 perguntas para você estar preparado para cada coisa que ele te perguntar. E vai ser basicamente sobre a sua vida, sobre as suas experiências, sobre os seus vínculos no Brasil, por que você quer ser um au pair, esse tipo de coisa. Então, cada etapa do programa você pode simplesmente estudar o que a entrevista te exige. São basicamente todos uma entrevista, né? Entrevista da agência, com teste de inglês e de perfil, depois a entrevista com a família, depois uma entrevista no consulado. Tudo é entrevista e basicamente você pode saber o que eles vão perguntar. E é isso, você não precisa ter um inglês maravilhoso. E claro que você vai chegar aqui, você vai ter muita dificuldade. Mas como eu disse, depende do quanto você quer estar aqui, de quanto tempo você tem pra esperar, de quanto tempo você tem pra se preparar,
o quanto você precisa estar aqui, o quanto você precisa de uma mudança na sua vida. Se você tem tempo, se a vida tá tudo legal, tudo de boa, fica aí, se prepara, tira um ano para estudar, se dedica para você ter ali um inglês pelo menos intermediário. Você consegue ficar muito bom se você tiver realmente disciplina, fazer as coisas certas. Mas se essa não é uma opção para você, se você quer ir em 6 meses, se você precisa ir, cara, só faz isso, foca nas entrevistas. Foca naquilo que você precisa fazer para você passar, e quando chegar aqui você vai entender o que você precisa fazer, você vai aprender aos poucos e nunca deixe de estudar, é claro, né? Nem que seja ali 20 minutos por dia, se você tiver um dia muito ocupado. Quando eu decidi vir, eu estava trabalhando e fazendo faculdade, então não tinha tanto tempo livre, mas o tempo que eu tinha eu me dedicava, e foi assim que eu consegui passar em todas as entrevistas e chegar aqui. Quando eu cheguei, me deparei, né, com a realidade. Eu não vou dizer que meu inglês era muito ruim, eu já sabia algumas coisas. Na verdade, eu não tinha muita ideia do meu nível de inglês por não conversar com outras pessoas, mas eu já consegui entender bastante coisa. Eu assistia coisas em inglês mais legendado, mas consegui entender bastante coisa. Tanto que quando eu cheguei, a minha host foi me buscar no aeroporto, ela veio conversando comigo dentro do carro e eu consegui entender tudo, mesmo que eu não tinha tido uma conversa dessa pessoalmente com outra pessoa antes, né? Em inglês, eu consegui entender o que ela estava dizendo, então meu inglês não era assim de tudo ruim, né? Se você não tiver nada de inglês, aí vai ser meio complicado pra você. Mas se você se preparar apenas para o básico das entrevistas e o básico do dia a dia com as crianças, por exemplo, você tem que saber como falar fralda em inglês, mamadeira, ou coisas em relação à criança, não tem como você vir sem saber se comunicar de jeito nenhum. Isso aí realmente não tem como. Mas eu diria que em 2 meses você consegue se preparar para ter um vocabulário, para saber as coisas das crianças, para saber como pedir alguma coisa, como dizer que a criança se machucou. Se você se dedicar, você consegue ter ali um vocabulário bem limitado, mas você consegue ter algo suficiente para você estar se comunicando com a família e tendo tempo de aprender ali no seu dia a dia também. Então esse é o vídeo de hoje, isso é como eu vim com o meu inglês. Hi, Lorena, e aqui tô aprendendo, tô conseguindo evoluir. Se você tá inseguro quanto ao seu inglês, só mete as caras e vai mesmo, não desista. Corre atrás. Se você ficar sempre esperando, falando que não tá preparado, você nunca vai tomar a iniciativa que você precisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, siga o canal que eu tô sempre postando coisas de au pair, e eu vou começar a postar algumas coisas de inglês também, de vocabulário pro seu dia a dia. Então deixa o seu curtir, compartilha com alguma amiga que também pensa em ser au pair, e até o próximo vídeo.